Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café com Economia, o seu espaço para entender os grandes temas da economia com clareza, profundidade e, é claro, uma boa dose de cafeína analítica. Hoje vamos falar sobre um assunto que voltou a sacudir o comércio internacional, o tarifaço anunciado por Donald Trump, agora em seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos. Essa política comercial agressiva está gerando preocupações em diversos setores da economia global. E, claro, também levando muitas perguntas. Para entender os motivos, os possíveis impactos e o que esperar daqui para frente, temos a honra de conversar com o professor Leandro Fogatti, mestre em Teoria Econômica pela Universidade Estadual de Maringá, com ampla atuação no ensino e pesquisa em economia. Professor Leandro, seja muito bem-vindo ao Café com Economia. Olá, professora Laís, olá a todos que estão acompanhando o nosso Café com Economia. Satisfação estar mais uma vez aqui contribuindo para o canal, né, para o programa, que é bem interessante, os assuntos sempre atuais que vem a trabalhar. E aí a gente está falando agora, né, sobre o que aconteceu nesse mês de abril aí, o principal fato que nós temos na área da economia internacional, que é o tal do tarifaço do senhor Trump. E para começar, então, professor, o senhor pode, então, explicar o que é esse tarifaço do presidente Donald Trump e quais setores que são mais atingidos por essas tarifas? Bom, o tarifaço do governo do Donald Trump, ele tem, né, como uma política em que ele quer diminuir o déficit comercial que tradicionalmente os Estados Unidos possuem. Então, tradicionalmente, por ter a moeda internacional, ser um país muito de um grande mercado consumidor, ele é um país que importa muito, é o país que mais importa no mundo. Mesmo sendo um grande exportador de vários setores, né, de vários segmentos fortes, ainda assim a importação é muito volumosa por parte da população americana. E com isso nós temos que a balança comercial dos Estados Unidos, ela é deficitária, tradicionalmente. E esse déficit, querendo ou não, ele vem aumentando ao longo dos anos, ao longo dos tempos, aí, se a gente for analisar uma perspectiva de médio e longo prazo. E, na visão trumpista, nós temos que isso está prejudicando a economia americana. Isso está, vamos dizer assim, tirando empregos dos Estados Unidos, isso está desenvolvendo outras economias, outros países, à custa de quem? Quem está financiando o desenvolvimento de outros países, outras economias? A população americana. E ela não está, né, tendo benefícios quanto a isso nessa visão em que ela está ali, né, vamos dizer, perdendo empregos, perdendo renda com esse processo. Então, a partir disso, o governo americano ele quer, né, reduzir esse déficit comercial. E uma maneira de reduzir esse déficit comercial, nessa visão, é, vamos dizer assim, restringir as importações que estão entrando nos Estados Unidos, através, então, de adotar tarifas para outros países que vêm a estar exportando para os Estados Unidos. E também tem a justificativa de que esses países eles estão usufruindo, né, da renda americana para conseguir o seu crescimento, o seu desenvolvimento através das suas exportações, só que para o seu mercado interno eles são muito protecionistas. Então eles pegam, taxam, tinha uma taxa elevada para os produtos americanos, protegendo o seu mercado interno, mas usufruíam muito bem de exportar para os Estados Unidos e aí prejudicando a economia americana. E aí, nessa visão, estaria, vamos dizer assim, sendo explorado os Estados Unidos pelos demais países, e por isso Trump e a sua equipe econômica vieram a adotar tal medida. Lembrando que a gente precisa deixar bem pontuado que, se for ver drasticamente ali no discurso do Trump, nos indícios que ele deu no primeiro mandato, não existe nenhum estelionato eleitoral. O que ele está fazendo está bem em alinhamento
com aquilo que ele defendeu em campanha. Então, estelionato eleitoral, que é aquilo, você, durante a campanha política, você vem com promessas e quando você já está de fato no governo, você acaba adotando medidas bem diferentes, até para não dizer opostas, então ele está alinhado, atendendo aquela base política de quem elegeu ele. Então não temos um estelionato eleitoral ali em que o Trump está tendo medidas que não se esperava a partir do discurso dele. Pode ser que não tinha uma crença que de fato ele iria ser tão drástico nesse processo. Mas isso o mercado analisando. Mas para os seus eleitores, quem o elegeu está realmente recebendo ali de políticas, de ações, aquilo que ele tinha como discurso durante a campanha. Professor, mas quais serão os impactos dessa medida para a economia americana no curto e no médio prazo? Pode haver aumento dos preços, impactos também no consumo e também reações da indústria? Sim, terá impactos no curto e no longo prazo ali para a economia americana. A ideia, vamos dizer assim, a perspectiva de quem? Do governo Trump e a sua equipe. Que no curto prazo terá sim um remédio que ele fala amargo. Então, o mercado financeiro, tanto é que o mercado americano perdeu trilhões de dólares ali durante esse mês de abril. E a gente tem que entender que o mercado financeiro americano é diferente do brasileiro. Lá é adotado como uma questão de aposentadoria. Então, nós temos ali a população americana tendo ativos financeiros para a sua aposentadoria, uma perspectiva diferente da nossa, que nosso mercado financeiro ainda não é tão desenvolvido quanto o americano, em que as famílias, desde o início, projetam de fazer investimentos, para que quando esteja ali na questão da terceira idade, ali sendo idoso, possa usufruir de tais recursos. Então, a gente não tem, na população brasileira em geral, essa perspectiva, mas lá nos Estados Unidos tem. Então, a população americana está perdendo dinheiro, ali enquanto no mercado financeiro, a oscilação, ali que nós temos nesse mercado, em que adota uma medida, depois volta atrás, então está bem instável o mercado financeiro. E para quem faz investimentos a longo prazo, isso não é bom. Então nós temos já esse efeito ali de perdendo dinheiro, destruindo ativos, vamos dizer assim, ali no mercado financeiro americano. Então eles entendem, o Trump ele comentou que é um remédio amargo, que nesse primeiro momento precisa se tomar, para depois a economia americana voltar a crescer, voltar a gerar empregos, voltar a permanecer e aumentar ainda mais, ser a potência, aquilo que, vamos dizer assim, na visão dos Estados Unidos, eles nasceram para ser ali a locomotiva do mundo. Então, essa perspectiva da visão trumpista. E, claro, isso daí, aumentará a arrecadação americana a partir da adoção dessas taxas, inicialmente, só que terá também uma contrapartida na questão da inflação. Os Estados Unidos, eles têm um problema, ele está com a inflação alta para os patamares da sua economia. Está ali em torno de 3%. Parece para nós aqui, algo que tá quase no limite inferior da nossa meta, 3%. Mas não, ali para eles, isso já tradicionalmente na economia americana é um valor elevado, e tanto é que analistas políticos disseram que o que foi o fiel da balança para o Trump ganhar ali na eleição que tivemos no ano passado foi a questão da inflação. A inflação, que aí o Biden lá enquanto representante lá do lado da democrática e depois da sua vice que assumiu a candidatura, eles tinham herdado esse processo de inflacionário e não conseguiram resolver e piorar esse cenário. E aí, com isso, foi esse o fiel da balança para que o Trump conseguisse ali, porque é uma questão sempre apertada da eleição americana, conseguisse ali ter direito ao seu segundo mandato. Então, que a inflação foi esse preponderante para a eleição do Trump aqui no seu segundo mandato. Então, tem uma perspectiva de que isso pode aumentar, sim, os preços na economia americana nesse curto prazo. E até a própria base do Trump ali na questão política e econômica entende que isso deve acontecer, sim, no primeiro cenário, e eles têm até políticas de tentar adotar
essa maior arrecadação com as taxas que eles estão colocando no comércio internacional com alguns países, eles usaram essa taxa para tentar amenizar esse processo inflacionário. Então, nós temos essa perspectiva ali, em que até do lado trumpista nós temos essa visão. E nós temos também que pensar, se a gente analisar agora com a nossa perspectiva, aqui uma perspectiva não tão viesada para o lado Trump, mas de acordo com a teoria econômica, quando a gente estuda economia internacional, nós vimos lá as teorias das vantagens absolutas, as teorias das vantagens comparativas, né? E aí, quando nós pegamos e analisarmos esse cenário, nós podemos dizer ali que o Adam Smith e o Davi Ricardo estão ali se revirando no túmulo a partir dessas adoções do governo Trump. E, ok, eles eram britânicos e tudo mais, mas então vamos falar lá do Milton Friedman, do Robert Lucas também, ali dos neoclássicos, que também estariam lá se revirando no túmulo. Porque nada tem a ver com a perspectiva neoliberal, essas adoções. Está mais que uma questão mais, vamos dizer assim, para quem é brasileiro conhece muito, com uma visão mais cepalina da visão econômica ali, né? Algo mais ali, Raul Prebisch, Celso Furtado, em que você quer reindustrializar o país. Só que, será que esse processo de reindustrialização faz sentido em pleno 2025, nessa perspectiva nossa de futuro? Será que Detroit, lá que é o principal utilizado como um exemplo, voltar a Detroit a ser ali, né, a questão da ferrugem ali, do aço, de ter uma grande produção de automóveis ali, que Detroit antigamente tinha. Será que isso faz sentido na perspectiva atual? Será que os empregos que a gente tem atualmente, eles são ali de ficar apertando parafusos, de ficar fazendo esse processo fabril manual? A gente está em outra esfera. A gente não está na segunda revolução industrial, a gente está na quarta, está vivendo a quarta revolução. Então, esses trabalhos que se tem no imaginário americano, e tanto que a adoção das medidas migratórias, contra a imigração, agora essas questões das taxas, é para tentar voltar esse trabalho para abril dos Estados Unidos. Mas eu não sei, a Apple não tem interesse nenhum de ficar produzindo os seus iPhones e os seus demais produtos dentro dos Estados Unidos. Não pagar o salário mínimo americano, pagar os impostos americanos, e até produtos que ela tem acesso no mercado americano são inferiores a outros locais. Então, por exemplo, quando a gente pensa em câmera, a referência não é a Sony? Então ela quer a câmera para colocar no seu iPhone lá da Coreia do Sul, lá daquela perspectiva. Ele quer essa câmera para colocar no iPhone. Não quer que nos Estados Unidos. É de pior qualidade o que os Estados Unidos têm para oferecer de câmera. Então, a gente tem até uma brincadeira. Bom, a gente sempre fala, né? O Brasil tem o iPhone mais caro do mundo. O Brasil tem o PlayStation 5, 4, seja o que for mais caro do mundo. Nessa perspectiva, com essas taxas, se de fato esse discurso se comprovar, né, de fato não for só ali uma aposta do governo americano para tentando ter um processo de negociação, se de fato concretizar essas taxas, a gente pode ter sim que o iPhone mais caro do mundo vai ser nos Estados Unidos e não mais no Brasil, ali também como o PlayStation 5 e por aí vai, em que o Xbox, em que aí ficará muito caro para o americano estar adquirindo os produtos. Tanto é que eu acabei de ver hoje pela manhã que a população americana mesmo está se antecipando. Eles estão ali, quero pegar o último iPhone, não vou esperar o final do ano ali, a época lá, a Black Friday, que lá de fato é uma Black Friday, não é tão igual aqui. Então, não vou esperar esse momento, vou esperar o Natal, vou me antecipar já, porque vai ficar mais caro o iPhone no final do ano a partir dessas situações. E aí a reportagem lá, acho que se eu não me engano, era do The New York Times, que aí eles entrevistaram alguns que até estão fazendo já as compras de Natal, parcelada lá e tudo mais, para antecipar esse processo, porque vai ficar mais caro no segundo semestre os produtos para os americanos. Eles estão se adiantando para não correr o risco de precisarem arcar, né, com esse tarifaço aí do Trump. Professor, e os efeitos no resto do mundo, né? Então, como o comércio global e os países em desenvolvimento, como, por exemplo, o Brasil,
eles podem ser afetados com isso? Isso pode gerar oportunidades ou mesmo riscos para nós? A perspectiva é que o comércio internacional, né, esse crescimento, em média, ele tem um crescimento, né, desde após a Segunda Guerra Mundial, nós temos uma tendência de uma maior liberação no comércio internacional, uma maior quantidade de trocas, né, políticas mais liberais e menos protecionistas, com muito custo, muitas rodadas de negociação, né, tivemos várias conferências, várias reuniões para conseguir algum avanço nisso. E aí a gente está vendo que chegou um momento diferente. Então, tanto é que analistas colocam que a gente pode ter uma perspectiva de viver um mundo próximo, né, alguma coisa de similaridade àquilo que nós tínhamos ali de 1912 a 1944. Então, entre ali a Primeira e Segunda Guerra, aquele período em que tinha uma grande instabilidade política, os países voltados para o seu mercado interno, voltado não em querer ali aumentar e disseminar as relações com outras economias, e aí com isso nós tivemos ali um processo de muito nacionalismo, uma questão muito ali de guerras comerciais e que até se desfrutaram, acabou acarretando questões de guerras militares mesmo nesse processo. Então tem uma visão que pode sim ter alguma similaridade com aquilo que a gente viveu ali no começo do século XX. Então, a redução do comércio internacional, ela deve acontecer, mesmo que a gente tenha uma perspectiva que os outros países vão estar comercializando entre si, deixando os Estados Unidos de lado, não tem como a gente, por mais que seria uma visão otimista, a gente não consegue, não tem como não ter um efeito drástico ali para o comércio internacional como um todo, e mesmo que não seja um grande efeito, mas para os países que ao redor do globo como um todo, porque os Estados Unidos é a maior economia do mundo, é o maior importador do mundo, e claro que isso vai acarretar em perdas para alguns setores. Ou alguns outros setores podem estar usufruindo, tendo ganhos com isso, mas outros podem sim ter prejuízos, inclusive algumas economias podem, na somatória, saírem mais prejudicadas. Por exemplo, uma questão, né, que o Trump ele colocou ali para fazer esse tarifaço. O Brasil, ele caiu ali, né, de quem foi tarifado, na menor porcentagem, 10%. E aí nós tivemos países que ficou com outras tarifas ali, chegando a 35%. Aí a China pegou e retalhou, e aí os Estados Unidos colocou outra tarifa em cima, e aí chegou, ao final, se a gente juntar as duas ali, né, numa questão matemática, a 104% nos produtos chineses e tudo mais. Então, mas o Brasil ficou ali com seus 10%. Só que, qual foi a justificativa? Assim, vamos dizer assim, bem simplificamente, para definir quem ia ficar com 10, quem ia ficar com 35% de tarifa, eles fizeram uma conta bem simples aritmética. E aí, né, talvez também, né, quem fez ali 4 anos de economia ou por aí, vai achar uma questão muito simplória, muito básica de adotar o tal política. Eles se pegaram e definiram quanto ao déficit comercial dos Estados Unidos com esse país em questão. O que acontece? Hong Kong, por exemplo. Hong Kong, ele é um país muito liberal. Quando a gente vai estudar, dar exemplo, qual é o país mais liberal do mundo? Não é os Estados Unidos, é Hong Kong, ali. Então, é um país ali que não tem muitas medidas de proteção. E ele caiu com uma taxação maior que a do Brasil, sendo que o Brasil é conhecido como um dos países mais protecionistas. O Brasil ali, né, ele pelo tamanho da sua economia, ele é muito pouco aberto ao comércio internacional. Até exporta pouco, dado o quanto que a economia brasileira é uma das principais do mundo. Então o Brasil, que é super protecionista, pegou os 10%, e ali Hong Kong ali teve uma taxação mais elevada. Então, querendo ou não, dessa maneira simplória que eles colocaram, eles acabaram incorrendo em erros, porque você tem que analisar, né, a especificidade de cada país. Então, por mais que, por exemplo, o Brasil, eles fizeram isso com a questão do déficit comercial. O Brasil os Estados Unidos não tem déficit comercial com o Brasil, pelo contrário, né? O Brasil que importa demais dos Estados Unidos e os Estados Unidos não importam um grande volume do Brasil. Então, só que o Brasil, esse déficit nosso também é na questão dos serviços,
Também a questão das transações de rendas, de lucros e rendas, que as empresas americanas remetem para suas matrizes nos Estados Unidos. Então, o Brasil, ele é protecionista, aí por ele ter uma déficit comercial ali com os Estados Unidos, né, o Brasil importar muito mais do que exportar para os Estados Unidos, ele pegou e ficou nos 10%. Hong Kong, em que é um país que não tem medidas protecionistas em comparação com o Brasil, pegou ali uma taxação mais elevada. Então, é contraditório se a gente analisar ali, pegar alguns casos e ver a comparação de taxação que foram feitas. E aí é por isso que foi algo tão rápido, vamos dizer assim, parece feito às pressas, que não analisou caso a caso, situações a situações. Por isso que alguns ainda acreditam, cada vez está menor essa vertente, de que foi ali uma medida assim, um truco da vida ali do Donald Trump, e usando essas questões para fazer uma certa ameaça e depois conseguir negociações ali com os países. Mas dessa visão de que seria só uma ameaça para conseguir negociações, cada vez menos está incorrendo, dado que agora fica ficando cada vez mais complicado para o Trump voltar atrás com esse processo e aí ele não vai ter a sua aceitação pela sua base política ali, que foi prometida por ele para essa base tomar tais atitudes. E lembrando também, né, professor, que o Brasil ele exporta bastante produtos, é um dos principais países que o Brasil exporta, né? Primeiro lugar aí a gente exporta para a China, e acredito que a segundo ou terceiro lugar está os Estados Unidos. Então, a gente tem aí uma dependência, sim. Se esse tarifaço, é claro que vai impactar diretamente aí, de certa forma, vai acabar impactando. Ainda que o Brasil tenha ficado na menor base ali de tarifação, ainda assim vai ser prejudicado um pouco. Mas, professor, e as reações internacionais? Né? Então, já tivemos respostas de outros países, você estava falando aí da China, né? Mas como que está sendo aí esses outros países, a reação desses outros países ao tarifaço? E existe algum risco de guerra comercial? Existe sim um certo risco de guerra comercial. Nós temos em que, querendo ou não, se não me engano foi fevereiro, mais ou menos, em que tivemos ali uma adoção parecida com esse processo do tarifaço, os Estados Unidos com o México, os Estados Unidos com o Canadá, e aí eles tiveram ali em que o Trump acabou depois aceitando uma negociação, em que daí tivemos ali um processo de negociação nessas perspectivas desses países. Mas agora, com esse tarifaço que foi mais amplo e um acirramento com a China, por exemplo, a China ela retalhou. Ela, né, não foi para a mesa de negociação e ela retalhou, e a partir da sua retaliação, os Estados Unidos inicialmente ele colocou 34, 35% sobre a China, e aí a China retalhou também, taxando os produtos americanos na mesma proporção, e aí os Estados Unidos colocou mais 50% sobre esses 34%, que aí incorreu lá nos 104%. Então a China retalhou e os Estados Unidos dobraram a aposta. A União Europeia ela está sinalizando em querer negociar, só que ela também está ali colocando possibilidades de alguns setores ter uma retaliação. E, né, tem uma perspectiva em que a União Europeia está tendo uma perspectiva de explorar novos mercados, ver outras frentes. Inclusive nisso, o acordo, né, União Europeia e Mercosul poderia ter avanços, andar um pouco mais e de fato se estabelecer. A França, que é o país mais avesso a avançar esse acordo União Europeia e Mercosul, estaria agora até ela mesma repensando sobre isso. Eu ainda sou meio reticente a isso, porque a questão política do próprio Mercosul não tá nada muito amigável ali. Então, os dois principais países, Brasil e Argentina, tá difícil de imaginar que, pelas ideologias ali existentes, vai ter muito avanço pelo lado do Mercosul. Mas, quem sabe, a União Europeia pode ter ali alguns avanços nesse processo. Então, até a União Europeia está vendo essa possibilidade. O Reino Unido ele não foi também, ele ficou ali
com a taxação menor, ou nem foi taxado, se eu não me engano. Então, tá aí, ele acabou escapando ali, mais ou menos, do tarifaço do Trump. E o Brasil, quando foi anunciado esse tarifaço, ou prestes a anunciar, foi passado ali na Câmara, né, a questão que o Brasil agora ele tem legitimidade para retalhar se ele achar que algum país ou algum bloco colocou alguma tarifa ali indevida sobre os seus produtos. Então agora, né, o governo não poderia fazer isso, o presidente, mas aí a Câmara, tanto a oposição quanto a situação, teve uma votação bem ampla, em que está ali agora legitimado de que o governo brasileiro, se ele achar que foi injusto alguma taxação, ele pode agir de maneira a retalhar. E aí, veja essa questão, né? Quanto eu coloquei em vários aspectos, retaliação. E essa questão de retaliação é um acirramento, é uma guerra. E no caso aqui do nosso comércio internacional, é a guerra comercial aqui entre os países. Com isso, o que nós podemos incorrer como uma perspectiva mundial? Menos comércio internacional, e com isso, menos renda circulando, aumento das desigualdades, da pobreza, porque querendo ou não, temos muitas dificuldades aí nos últimos 30, 40 anos, só que, querendo ou não, por mais que a distribuição de renda não é igualitária e tudo mais, nós tivemos um avanço da melhora da qualidade de vida da população, vamos dizer assim, em geral, mundial. E aí a gente pode ter aí uma questão de tempos mais difíceis se de fato essa guerra comercial começar a avançar. Então, professor Leandro, muito obrigada pela sua presença e por compartilhar conosco uma análise tão rica e esclarecedora sobre esse tema que é extremamente atual e muito relevante para todos nós. Eu que agradeço, Laís. E só para fechar aqui uma situação que eu vi comentarem, se chegassem lá, né, na época da guerra do Vietnã, tanto é que a China colocou lá, o governo chinês postou nas redes sociais, lá colocou um vídeo do Ronald Reagan lá, né, um grande defensor do livre comércio e era do Partido Republicano, ali, né, exaltando que não devia ter taxas, que deveria ter um avanço para o livre comércio. Então, Ronald Reagan lá fazendo esse processo ali de defesa do livre comércio do próprio Partido Republicano. E aí, então, tem essa perspectiva. Se a gente voltasse lá para a Guerra do Vietnã e chegasse lá, alguém na máquina do tempo, e colocasse lá, ó, 2025, a China vai estar defendendo o livre comércio, tá? E os Estados Unidos vai estar defendendo o protecionismo, tá? Você ia ser taxado de louco lá naquela época, se alguém votasse no trem. Com certeza. Como que as coisas mudaram nessa época? Deu uma guinada realmente, algo que era inesperado de acontecer. Mas então, obrigada, professor, e agradeço também para todos vocês que nos acompanhou até aqui. Então, se você curtiu essa nossa conversa, então já deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e, é claro, também ative o sininho de notificação para não perder nenhum episódio do canal Café com Economia. E a gente se vê na próxima xícara de conhecimento. Até a próxima!